Oi, gente, boa noite. Então, começando aqui mais uma live no canal Conta Comigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da professora Roberta e a iniciativa da Coletiva de Mulheres Ouvidoras de Vozes, que foi quem propôs essa temática, porque ela é sempre pertinente, né? E ela nos atravessa em inúmeras fases da nossa vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Curai, sou acadêmica de enfermagem aqui da UFPEL, sou atuante na promoção de saúde mental de mulheres e da comunidade LGBTQ+, e tudo através do resgate de saberes e práticas de cuidado populares e ancestrais. Também sou integrante da usina feminista, que algumas pessoas aqui de Pelotas, principalmente da universidade, já conhecem o projeto. Estou aqui hoje também com a Juliana Vitória, que ela é doula, educadora perinatal, e ela é vice-presidente do grupo Nascer Sorrindo, que é bem atuante aqui em Pelotas. Também aqui comigo a Esmeralda Dédalos, graduada em enfermagem pela Universidade de Fortaleza, especialista em saúde da mulher e obstetrícia pela Universidade do Ceará. Ela atua como doula e é idealizadora do projeto Ginecologia Sagrada, além de oficineira do Ponto de Cultura Pachamama, aqui em Pelotas, que é um projeto também atuante com as mulheres da comunidade e da periferia, né? Fiquei muito feliz com esse convite, porque é um tema que sempre está na mídia e a gente acaba sempre retornando a ele, e que bom, porque ele é muito essencial, né? Deixei tanto o título quanto a nossa discussão hoje bem ampla, porque tem muita coisa para falar, e a ideia é que a gente volte aqui com outras pessoas também, para conseguir contribuir, né, um pouco mais com esses saberes. Então, vamos começar hoje com gestar, puerpério e saúde mental da mulher, né, durante essas fases. A gente sabe que hoje a maternidade é algo muito diferente do que nas décadas anteriores, né? E não que isso seja algo ruim, porque a gente já avançou muito, de fato, né, em relação a essa forma de maternar, né, e essas adaptações que a gente vem tendo hoje em dia enquanto mulher na sociedade contemporânea. Embora a gente precise avançar, né, e melhorar ainda mais, eu acho que cada vez mais a gente recebe novos saberes e outras mulheres vêm também para contribuir cada vez mais com essa temática, né? A gente sabe que a gestação é um momento que, apesar de carregar uma potência, ela também é um momento bem delicado e sutil, que traz muitas incertezas e preocupações sobre todo o processo, o que muitas vezes acaba causando, né, ansiedade na vida dessa mulher, né? E principalmente porque a maioria das mulheres experienciam sentimentos contraditórios com a imagem de uma maternidade que é idealizada, que é ditada, né, pela nossa sociedade, e que a cultura também que nós temos enquanto sociedade nos impõe uma imagem um tanto quanto e bastante romanceada e que não condiz com a realidade, né, da maternagem dessas mulheres. E isso acaba gerando culpa e um sofrimento psíquico que, por muitas vezes, pode até configurar como base, né, de um dos fatores para que essa mulher desenvolva uma depressão pós-parto. Mesmo porque, dentro da sociedade, a mulher ela não é muito estimulada a externalizar esses sentimentos ambivalentes que a gente tem, né? Não só sobre a maternidade, mas quando se trata desse tema, que tem que ser visto como algo perfeito, né? Porque a sociedade impõe isso, que a maternidade é um momento perfeito, esperado na vida de toda mulher, e a gente sabe que isso não é assim, e por vezes, por essa mulher não ser estimulada, né, a conversar sobre essas questões, acaba se normalizando aspectos que precisam, sim, ser discutidos, né? E que acabam sendo abafados porque essa mulher não é escutada ou não tem voz e fica sobre esse manto de que a maternidade é algo perfeito e tudo vira amor materno e algo que é inerente a toda mulher, e a gente sabe que não é bem assim, né?
A natureza ela é bem sábia e nos deu um tempo até o nascimento do bebê, né, para que a gente pudesse ir nos preparando e nos adaptando a essa nova realidade. Porém, não é só sobre roupinhas e quarto de bebê, mas também é um tempo que é um tempo que cada mulher precisa conseguir se empoderar mais, né, desse momento, buscar se familiarizar com todo o processo e até porque é uma etapa que gera muitas mudanças, né, e tem uma adaptação bem gradativa, apesar de às vezes ser algo bem abrupto, né, nem todas as mulheres que estão grávidas, que descobriram uma gravidez, haviam planejado. E então é um momento também que é importante, até para que se diminua essa ansiedade e esses receios relacionados a essa experiência, que a gente busque, né, esse cuidado, tenha uma atenção, né, um cuidado com a saúde mental das gestantes, enquanto gestante também, para que a gente consiga passar por isso entendendo todos os processos e nos entendendo também, nos descobrindo, né? E por isso que é muito importante a atuação não só da doula, mas também de uma equipe que consiga fazer um acompanhamento de qualidade, identificando quais as necessidades que precisam ser atendidas e qual a melhor estratégia para atender essa mulher, né? Então, com base nessa introdução, agora eu vou deixar as meninas falarem um pouco sobre as formas de atuação, quais são, o que cada uma faz, o que cada uma pensa a respeito disso, e passo a palavra agora para quem gostaria de falar. Posso? Boa noite, todo mundo. Agradeço bastante a Curai pela oportunidade aqui. Uma coisa que, enquanto a Curai falava, eu estava pensando aqui sobre a questão da romantização da gestação, primeiramente depois da maternidade, né? Romantização da gestação, que faz parte da romantização da maternidade. Hoje em dia, quando uma mulher chega e me diz que está grávida, se eu não sei se ela está tentando ou não, eu já não digo mais parabéns, eu digo como é que tu está te sentindo, né? Porque a gente, depois que a gente entra nesse meio, assim, a gente começa a entender como é importante a visão da mulher, como ela está se sentindo, o que ela pensa, né? Sobre esse momento. Eu, como doula, acompanho as mulheres desde a gestação, durante o parto e depois um tempo pós-parto ainda. E inúmeras vezes já aconteceu de a mulher dizer: ai, Ju, eu me sinto culpada porque eu não estou feliz grávida. E, na verdade, isso é uma cobrança da própria sociedade. A gente não é obrigada a tá feliz. É uma mudança muito drástica. Depois que a gente engravida, a gente muitas vezes não consegue voltar a ser o que a gente era antes, e muitas mulheres não conseguem lidar com isso. Então, a gente precisa falar bastante sobre a maternidade real, né, que não é aquela maternidade idealizada. E um ponto muito importante também que a Curai falou sobre a saúde mental da mulher, né, que isso vai influenciar muito na saúde mental da mulher. A mulher, ela costuma ser muito, depois que ela engravida, ela costuma ser totalmente invisibilizada, né? Todo mundo só se preocupa com o bebê, só quer saber do bebê, ninguém nunca pergunta, até depois que o bebê nasce, todo mundo quer ir visitar o bebê, ninguém quer saber como é que essa mãe tá, se ela precisa de alguma coisa. Então, eu aos poucos, no meu trabalho, assim, eu fui percebendo algumas coisas, escutando mais as mulheres e lendo mais sobre isso, a gente vai percebendo o quanto é importante tu perguntar para ela o dia que tu for visitar ela para conhecer o novo membro da família, perguntar se ela quer que lave a louça, se ela tá precisando de alguma coisa, se ela levar um lanche para ela, né? Porque é, é bem isso, a mulher fica totalmente invisibilizada. Várias mulheres também dizem que depois da maternidade, as amigas praticamente somem. As amigas não mães, principalmente, né? Então, é um tema bem importante da gente falar.
para a gente também dizer para essas mulheres, porque eu acredito que seja a grande maioria das mulheres que, pelo menos em algum momento da gestação, da maternidade, não vai se sentir feliz, e ela vai ter medo, ela vai ter vergonha, ela não vai conseguir, muitas vezes, nem perceber o que ela está sentindo e externalizar isso, porque ela vai ser julgada, é uma mãe ruim, onde já se viu não gostar, porque a gente fala que se a gente fala que a gente não gosta da maternidade, é como se a gente odiasse os filhos, né, e não é, a gente ama os filhos, mas às vezes a gente está exausta, porque a carga, principalmente a carga mental, é toda praticamente da mãe na nossa sociedade, né, então o quão importante é a gente acolher as mulheres e acolher todos os sentimentos das mulheres, porque a gente, como ser humano, a gente tem vários sentimentos dentro da gente e todos eles são válidos, nenhum até os considerados negativos são sentimentos inerentes do ser humano e a gente precisa acolher, né, e entender. Enquanto a Kurai falava e tu falava, eu lembro de uma frase que uma vez eu escutei e me fez pensar muito. E eu relacionei esse fato à romantização da maternidade, que foi que a mulher ser maternal, né, esse desejo de ser mãe, não é um instinto. E a gente acredita que é um instinto. O instinto é a coisa que, tipo assim, todo o ser humano tem. Tipo assim, se eu passar fome, o meu instinto é ir atrás de comida. Se eu passar sede, o meu instinto é beber água. Isso é homem, mulher, tipo, é ser humano, tem como, é instintivo de sobrevivência. Mas a maternidade não é instintiva. E a gente acredita que toda mulher tem esse dom, sei, como quiser chamar, de ser mãe. E muitas vezes a mulher se depara com uma gestação da qual ela não esperava e ela tem que aceitar isso de um modo assim, vamos dizer, é inevitável. Se eu sou mulher e eu estou grávida, eu tenho que ter esse sentimento, né, de mãe, de cuidado, enfim. E aí começa toda essa romantização e eu sinto que existe uma romantização separada do sentido real, que é a mulher gestar e parir. Que a Juliana estava falando, a gente muda e não consegue voltar a ser o que era antes. E nunca vai conseguir voltar a ser o que era antes, porque é uma iniciação. É um momento em que tu vai deixar para trás um ser humano que pensava, agia e fluía na vida de um jeito, e depois da chegada de uma criança, duas crianças, três crianças, cada vez que tu gesta e tu tem uma criança, é uma iniciação e tu se transforma em outra, em outra, e outra. E aí a gente fica buscando aquilo que a gente tinha antes e não dá mais, porque é outra responsabilidade, é outras prioridades, é outro tudo, e isso traz você fica, quem sou eu? Né? Então é muito importante a gente, na verdade, entender que são ciclos a nossa vida, ciclos de vida e de morte. E que gestar e parir é um ciclo de vida e morte, porque quando tu pare o teu bebê, tu tá morrendo para algo que tu foi e tu vai renascer junto com ele. E se tu não tiver isso bem claro dentro de ti e ficar buscando o que era, isso vai te trazer um conflito no momento onde não tem que ter esse conflito, que é o momento que é o puerpério, que tu tem que estar resguardado, porque tu está totalmente aberta energeticamente, tu está nutrindo, tu está liberando sangue ainda, então tu está totalmente aberta e tu tendo que ter um conflito de quem sou eu. Né? Então, na verdade, é uma estar quietinha, se cuidando, nutrindo, para depois entender, quando o bebê começar a crescer, quem é que eu vou ser nesse novo. Mas os primeiros 40 dias é só tu no casulo entendendo o que é que está acontecendo, assim, né? E é muito importante a doula nesse momento, que eu sinto que a doula, para além da gestação e do parto, esse momento pós-parto é fundamental. Porque, assim, ó, a amamentação é o grande conflito do pós-parto, assim, ó, eu acho que é claro, assim, toda mulher em algum momento fez o que está acontecendo. Então, aí é o momento de tu segue amamentando, não segue amamentando, vai dar mamadeira, não vai dar mamadeira, meu peito tá ferido, tá aberto, tá sangrando, tá me incomodando, o bebê tá chorando, e aí tu entra naquilo ali com 2 dias e que tu chegou em casa, assim, né? E aí, justo com esses conflitos emocionais, o conflito do momento real, o conflito do que foi romantizado, então acho que, assim, a grande aliado da mulher é a informação. E eu sinto que a informação que abrange todos esses aspectos, além do físico, mas esses aspectos emocionais, sociais, mentais, a doula, ela tem esse papel, que ela é como um resgate da mulher de entender que, assim, ó,
Quando tu tá gestando, é o momento que tu vai se preparar, como a Kurai disse, a gente não tem um bebê e pare. E o trabalho de parto não é como também na novela, que a mulher tem a dor, abre a perna e o bebê nasce. Não, o corpo ele se prepara para aquilo que está acontecendo. Então a gestação ela tem que ser um preparo. Mas o que a gente vê? Que a gestação ela é uma tensão para o parto. Porque o parto eu vou ser violentada, porque o parto vão me induzir, porque o parto... Opa! vão me... Enfim. E aí a mulher fica tensa a gestação inteira pensando como que eu vou parir de forma que não me violentem e que seja tranquilo, né? Ai, gente, desculpa, peraí, tá caído. E aí a mulher perde a oportunidade de usar a gestação como já um preparo para o que vai vir, né? E esse é o momento também de tu apoiar e informar a mulher para como que vai ser o trabalho de parto, o que é, quais são as fases, o que ela vai experimentar, o que ela pode enfrentar para o que vai vir, que é o puerpério, que é a amamentação. Então, assim, é um momento na vida da mulher como existe como um ciclo na nossa vida. Primeira menstruação, né? Primeira relação sexual, a gestação, o parto e o pós-parto. São como momentos chaves na nossa vida que, se a gente tiver consciente, a gente consegue tirar toda a energia daquilo ali e aprender a morrer e renascer. Mas se a gente ficar estagnado num ambiente de ignorância, onde tu vai para um pré-natal e a única coisa que ele faz é medir a altura uterina e saber se o coração do bebê tá batendo, e não quer saber se tu tem marido, se tu tá solteira, se tu tá apreensiva, quais são tuas dúvidas. Não, é como o corpo físico é o único veículo e é o único que eu me importo. E a gente não pode ver a maternidade, a gestação, todo esse processo como algo só físico. A gente tem que olhar para tudo o que é e tentar integrar, porque parece partes diferentes, o que eu sinto, o que eu penso, mas na verdade a gente tem que reaprender a alinhar isso e poder tirar o máximo proveito de tudo, assim, né? Perfeito, já ia comentar sobre essa questão, né, das fases na vida da mulher, que eu já tinha falado antes, que ninguém parte do nada, né? Essa mulher ela já passou por outras mudanças anteriormente, né? Essa mulher já passou pela adolescência, que também é uma mudança hormonal que traz novas formas de se adaptar, de se pensar, de se viver. Aí depois a gravidez, né? E lá adiante o climatério. Mas enquanto vocês estavam falando, me passou muito pela cabeça. Depois eu vou ler algumas perguntas que o pessoal estava fazendo ali no Facebook. Me passou muito pela cabeça sobre a questão do atendimento, né, dessa mulher, principalmente nos sistemas de saúde, seja o BS, ou seja dentro do meio hospitalar, porque essa mulher ela precisa ser acolhida, né, desde a gestação. E a gente fala muito, né, sobre a importância da adesão das gestantes no pré-natal o quanto antes, né, para que se consiga identificar algum problema que essa mulher possa ter com a gestação. E só que, por vezes, até mesmo enquanto profissionais da área de saúde, né, a Esmeralda também é enfermeira, às vezes a gente acaba ficando um pouco mecanizado, né, e acaba perdendo um pouco essa linha, né, mas como é que essa gestante ela é recebida no sistema? Será que ela tem sido vista de forma holística nesse atendimento? Porque muitas vezes o atendimento é tão mecanizado que a gente não se preocupa com outros aspectos, né? Que a gente presta atenção muito nos sinais e sintomas do físico, mas e como essa mulher ela está sendo recebida? Como essa mulher está sendo ouvida? Será que realmente a gente presta uma escuta de qualidade quando a gente está ali do outro lado, enquanto profissional, né? Porque a gente fala muito sobre as estabilidades, né, hormonais que se tem durante a gestação e que, na verdade, ao meu ver, é algo bem utilizado pela psiquiatria para identificar esses processos, né, como a mulher gestante sendo uma pessoa em desequilíbrio hormonal, né, enquanto é uma transição e é um processo que, apesar de ter uma complexidade, é também algo biologicamente esperado, né? Porque a gente vivencia isso há milhares de anos, né? E eu penso que se a gente começa a tratar todas as alterações que tanto o corpo e a mente passa como um simples desequilíbrio hormonal,
a gente ia estar dizendo, né, poder dizer que o uso de um fármaco ia resolver para equilibrar tudo e pronto, já não teríamos mais problemas, né, enquanto mulher gestante ou mulher no puerpério. Então, a gente sabe que não é bem assim, que muitas vezes essa pessoa precisa de um outro tipo de cuidado que não é farmacológico, né? Que é o cuidado em si, né? Do enxergar o outro, de enxergar aquela mulher como um ser humano e não como apenas uma incubadora, né? Porque a fala da Ju ali no início me remeteu muito isso, né? Que a mulher, quando ela está recém-parida, ela recebe visitas, mas não é para ela. As visitas são para o bebê e é como se ela não tivesse participação ali, né? Como se ela não fosse um ser pensante e que sente dor e que sofre, que está vivendo um turbilhão de coisas, principalmente pela questão hormonal, que depois do parto, né, a gente vive o maior pico hormonal que uma mulher pode ter durante a vida, e logo depois do nascimento, esses hormônios começam a decair, é normal que a mulher, né, se sinta um pouco mais abatida, comece a perceber o que está acontecendo em volta, né, absorver o que está acontecendo, né, o que a gente chama de baby blues, e nem tudo se resolve, né, com medicação, com farmacológico, porque também muitas vezes essas mulheres retornam, né, para a UBS, para o consultório, local de referência, e quando relatam que estão se sentindo tristes ou que não estão conseguindo lidar com a chegada desse novo bebê, ou com a rotina, ou que não estão conseguindo se entender e se encontrar no meio desse processo todo que é duradouro, e eu tenho para mim que não é só 40 dias, porque, me desculpe, meu puerpério durou 2 anos, meu puerpério simplesmente teve um momento, 2 anos depois, que pareceu que eu voltei a mim, sabe? Durante todo aquele processo, eu estava dividindo o meu corpo com outro ser, que também estava tentando se entender quem era no mundo, e um dia comigo foi assim, um dia eu consegui realizar de tipo, poxa, agora eu acho que eu voltei, será que eu posso continuar daqui algumas coisas que eu gostaria de dar continuidade, né? E também, a respeito desses desequilíbrios e dessas falas que a gente escuta, a gente também precisa lembrar que, desde que houve uma apropriação, né, da medicina acerca do parto, né, dos processos que envolvem a gestação e também do corpo das mulheres, né, muita coisa é vista como patologia, e, no entanto, não é, né? É uma falta de empatia, de cuidado e de saber ouvir e identificar, né, o que a outra pessoa está sentindo. Tem até muitos pesquisadores, né, que consideraram etapas do desenvolvimento psicológico, que são de amadurecimento, né, desenvolvimento fisiológica, como crise ou desequilíbrio. A gente sabe que hoje em dia que não é assim, né? Até porque isso desracionaliza a pessoa, que é quem melhor consegue descrever e entender o processo, que é quem está passando ou que passou por aquela etapa, né? Ninguém melhor que a própria pessoa para conseguir identificar isso. A Roberta me fez uma pergunta aqui, não foi só para mim, né? Mas eu achei interessante. Ela perguntou se essas mudanças acontecem com mulheres que são barriga de aluguel. E me chamou um pouco a atenção, porque há pouco tempo atrás a gente teve um caso bem sério, né, com essa questão da barriga de aluguel, que eu acho que é um outro tema, um outro universo muito amplo, mas da minha parte eu gostaria de dizer que, com certeza, né, porque a gente precisa entender que uma barriga de aluguel, ela é uma mulher, e ela é uma pessoa ali, ela é um ser humano, né, vivenciando todas as fases e hormonizações como qualquer outra. E que, obviamente, ela perguntou também se depois o vínculo que ela cria com a criança se promove essa mudança. E, com certeza, né, a gente acha que amor materno é
acontece lá, saiu a criança e a gente começa a amar no mesmo momento, né? Miojo, 3 minutos está pronto o amor materno. E eu, quando eu estava gestante, eu me lembro de sentar com uma professora minha na cantina da universidade e falar que eu estava me sentindo muito estranha, porque todo mundo que chegava para mim me falava sobre essa questão, nossa, deve ser demais, né? Saber que está grávida e já amar uma pessoa assim que tu nem conhece. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu não tenho esse sentimento, sabe? E eu me sentei para conversar com ela e desabafei de que eu não sentia isso, eu não sentia esse amor, porque eu não conseguia ver, eu não tinha vínculo nenhum com o que estava dentro de mim ainda, né? E algumas pessoas até acham que as minhas falas são um pouco frias, um pouco chocante, mas não é nada disso, né? A gente estabelece de fato o amor para aquela criança conforme vai convivendo, né? Eu amamentei, então é outra coisa que promove um vínculo afetivo que para mim é extremamente necessário, é a amamentação, e a partir dali, né, no dia a dia, na convivência com aquele ser que chegou, que a gente vai desenvolvendo esse amor, né? Eu falo a partir da minha experiência, mas também sei que para muitas outras mulheres é assim. Eu já ouvi bastante relatos assim também, principalmente de mulheres que eu acompanhei, então nos grupos que a gente vê nos grupos que eu participo na internet, as mulheres dizendo, eu achei que depois do parto, mesmo o parto normal, que tem toda a questão hormonal envolvida, tem muita liberação de ocitocina, que é o principal hormônio do parto, que é considerado o hormônio do amor, e mesmo assim as mulheres dizem, eu achei que eu ia sentir um amor incondicional, e eu não conseguia, aquele bebê saiu de dentro de mim, veio para o meu colo, e eu não conseguia amar de cara, assim, e me senti culpada por isso, porque, né, é essa obrigação que a gente tem de ter o instinto materno e o mito do amor maternal, que é incondicional e é assim, igual o miojo, né, que tu falou, 3 minutos e tá pronto o amor, né. E uma coisa assim que eu experimentei e já doulei mulheres que acabaram nessa situação, são as situações em que a mulher entra em trabalho de parto e termina numa cesariana. E aí ela passa por todo um processo no qual ela existe como uma frustração, né? Porque tu se preparou todo para aquele momento, tu chega quase no fim, sei lá. Eu passei como 3 dias em trabalho de parto e acabei numa cesariana. E isso causa como uma frustração dentro da mulher que quando tu recebe o bebê, tu ainda tá processando que tu não conseguiu parir. E o bebê já tá ali para mamar e a gente espera amar, mas assim, muito difícil eu conhecer uma pessoa hoje e amar ela, sabe? Tipo, o amor, ele se desenvolve com a convivência, né? Que é como vocês estavam comentando. Então, não tem como, tipo, é normal eu primeiro amamentar, conhecer, cheirar, entender quem é aquele ser e quem sou eu recebendo aquele ser, para depois eu sentir como que essa relação vai se adaptando e fluindo, porque também o bebê nasce um e daqui a 2 dias ele já é outro, daqui a 3 e uma semana já é outro, então como tu vai entendendo qual é o ritmo daquela criança e qual é o teu ritmo perante aquilo que tá chegando, né? E a Curé falava do puerpério, que até quase interrompia, mas é porque na África, eu fui para Cabo Verde e lá eles consideram puerpério. Claro, eles não têm puerpérios, não tem nada, mas eu chamei uma parteira lá e ela meio que no dialeto deles, que é um português, eu entendi que se uma mulher morre 6 meses depois do parto, independente do que ela morrer, a causa é o parto. Então, assim, eles têm muito essa noção de que não é assim, eu vou parir o filho e eu tô completamente restabelecida, né? Na medicina chinesa, se acredita que a gente tem como um nível completo de energia, que ele só diminui, né? Você não consegue recarregar. E a cada vez que a mulher gesta e tem um bebê, muito dessa tua energia vital, ela é passada para a criança. Então, por isso que o puerpério tem que ser muito cuidado, a mulher não pode se esfriar, ela tem que se alimentar, ela tem que se nutrir, para tentar manter o resto da energia que sobrou viva e disponível, né? Só que, assim,
pelas questões hormonais e por tudo, é normal que se visite a tristeza. E também pela se olhar da medicina chinesa, a tristeza não é um sentimento ruim, é um sentimento bom do coração, do pulmão. Só que a nossa sociedade, o que a tristeza faz? Ela faz com que a gente entre e fique bem assim, tentando entender o que está acontecendo ali dentro. Mas nossa sociedade não deixa a gente parar e interiorizar. A gente tem que estar sempre disposta, parinha, vai ficar bela, bonita, barriguinha para dentro, bebê aqui e vamos embora. E não é assim. E quando a tristeza vem, a mulher pensa, eu preciso ficar alegre, eu preciso sair dessa, eu não posso ficar nessa, eu tô puerpério, bebê aí, tipo, tenho que tocar minha vida. E não é, tipo, a tristeza, ela vai te visitar sim no puerpério. E ela vai te visitar para te convidar a se olhar e justo entender tudo que está passando, né? Só que a gente tem que saber acolher esse sentimento e também entender até quando esse sentimento é saudável e até onde, a partir dali, não. Já está me afetando, já estou assim, meio assim com o bebê, eu já estou querendo ficar muito... Enfim. E aí, a mulher também não pode estar sozinha, né? A rede de apoio é muito importante, né? Então, eu acho que assim, a mulher em puerpério, ela não é só ela, a sociedade, ela tem que acordar e justo quando for visitar, não é visitar o bebê. Você vai visitar, primeiro, saber se a mulher quer a visita, né? Se não aquele protocolo da lembrancinha que vão chegar e eu vou entregar porque tem que entregar, porque, enfim, eu tenho que fazer a lembrancinha. Não. Quer visita? Se tu quer, como é que tu tá? Entende? Se tu precisa de alguma coisa, se é cesariana, não sei. E a gente ir entendendo quais são os conflitos da mulher, né? E atentar e estar observando essa mulher, estar próximo dela, sabendo como respeitar a privacidade e o limite do momento que ela está vivendo, né? Sim, até teve uma participante, a Dariane Portela, que comentou, ótimo tema, gurias, me preparei muito para o parto e ele foi lindo, mas infelizmente minha doula não pôde estar no parto e me fez muita falta. O puerpério precisa ser trabalhado já na gestação. Falamos pouco sobre isso nas gestações, né? Porque a gente acaba se preocupando tanto com algumas coisas que são igualmente importantes, né? Mas a gente acaba esquecendo sobre a questão da saúde mental da mulher, né? Como que ela vai estar depois. E tudo acontece muito rápido depois do parto. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que me preparei bastante, esperava ter um parto normal, que não aconteceu, né? Fui para uma cesárea desnecessária e o meu puerpério foi bastante sofrido, assim, porque a gente está num estado de sutileza tão intenso, né, durante o parto, que muitas coisas que a gente escuta, a gente acaba nunca mais esquecendo, sabe? E por mais que a gente não faça esforço para lembrar de alguns acontecimentos, né? E eu sempre falo que, para mim, a melhor coisa foi a partolândia, que a gente chama, né? Quando a gente não consegue mais identificar o que está acontecendo por fora. E que bom que eu fiquei bem imersa nisso. E várias coisas que poderiam ter me afetado de uma forma pior ainda, referente ao meu parto, passaram, né? Não escutei porque estava dentro de uma bolha, vivenciando só aquele processo. Mas, como não foi o que eu estava esperando, né? Até porque não era de fato necessário, durante meu puerpério isso ficou, isso me causou muito sofrimento, né? Eu não conseguia lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, né? E claro, já me conhecia bem ao ponto de saber que as coisas não estavam bem e buscar ajuda, né? A forma com que eu poderia lidar com isso, né? E sim, de fato, a rede de apoio é muito importante, né? E como a gente não tem esse tempo de se cuidar, né? Eu fui uma pessoa que tive o privilégio de não precisar trabalhar logo em seguida, como algumas mulheres precisam, né? Mulheres que acabaram de parir, que no primeiro mês de vida do bebê já voltaram a trabalhar, né? Então eu tive esse tempo para me entender, para entender tudo que estava acontecendo e todo esse processo que muitas mulheres não têm, né? E para mim foi, de fato, muito sofrido, assim, a gente... É muito duro tu esperar e te programar para uma coisa
e acontecer outra não por tua vontade, mas por questões que acabam fugindo, né? Fugindo das tuas mãos. E o quanto, sim, é muito importante a presença da doula, né? Porque é ela que vai te acompanhar também depois, né? Que vai conseguir fazer com que tu pense melhor, né, sobre aquelas questões que aconteceram. Eu me lembro que uma amiga minha me falou, depois de tudo que aconteceu, que eu relatei, que eu não estava me sentindo nada bem, que não era como eu tinha esperado, que eu já estava ficando com uma ideia fixa, né, trazendo tudo que eu tinha vivenciado todos os dias, passando por aquilo de novo, e ela me falou algo que me tocou bastante, que logo depois, assim, eu estava no hospital ainda quando ela me mandou essa mensagem, dizendo que não tinha sido tudo como eu esperava, mas que a partir desse momento eu vivi o que era necessário viver para me tornar a mulher que eu sou hoje, né? E isso para mim foi muito potente, assim, não estou romanceando, né, de que as mulheres devam aceitar tudo que acontece dentro de uma sala de parto ou coisa do tipo, mas para mim isso que ela falou teve muita importância, porque de fato eu talvez não me interessasse tanto, né, sobre essa temática, como eu estava falando com a Roberta esses tempos. Às vezes a gente não gosta da área da saúde da mulher, porque tudo que a gente vê na área da saúde da mulher enquanto profissional é intervenção e violência, né? E que não era para ser assim, que as coisas podem acontecer, sim, de uma outra forma, e que a gente tem autonomia, que, né, cada vez mais mulheres estão resgatando de novo, né, esses saberes e essa nova forma que, na verdade, é antiga, né, que foi apropriada e que agora acontece essa retomada. Eu sinto que o grande conflito, como doula, é resgatar saberes tão profundos e instintivos, que é o que a gente está conversando agora, da mulher lidar com o processo de parto e gestação e tudo isso, e junto a isso tem um sistema que vai totalmente contramão do que tu tá querendo despertar na mulher. Então eu digo, tipo, tentando despertar na mulher o desejo dela parir normal, e quando ela vai buscar, ela tem que pagar R$6.500 para garantir que não vai ser cortada. Ou então que vai ter que ir pro SUS, no plantão do médico, que pode ser aquele violador que todo mundo conhece, entendeu? E aí, como que a mulher não vai entrar no estado de tensão numa coisa que, tipo, tá, eu quero parir normal, eu quero sentir a partolândia, eu quero isso tudo, mas como, entendeu? Isso foi, tipo assim, eu me tornei doula depois da especialização da obstetrícia, assim, de atuar mesmo. Então, eu vi como dois cenários. Um do qual é o sistema que tu entra e tu não pode, tipo, é protocolo, é sistema, tipo, entrou, vai dançar conforme a música. E tu, como doula, se quiser se impor, Juliana sabe, Ave Maria, né? E aí, eu fui pro outro lado da doula, que é justo resgatar o que o médico devia estar fazendo no pré-natal. É dar a informação, dar o apoio, dar o suporte, relembrar e tal, e vamos lá, e vai dar certo e tal, e ela chega no momento, e é como, tipo, é como tu disse, Curete, se prepara e tu chega ali e faz assim, teu sonho vai por água abaixo. Então, como manter a saúde mental de todos os seres humanos nessa sociedade? É esse o questionamento, sabe? Como manter uma saúde mental bacana? Tu falou no pré-natal, nos postos de saúde, qual era a minha saída que eu via? A educação em saúde, ela é fundamental, porque tu junta mulheres, e quando tu junta mulher, deixa de ser a minha consulta contigo, e tu começa a despertar dúvidas que tu nem sabia que tu tinha, porque é a dúvida da outra, e tu vem e fala, como é que é isso? E aí esses grupos formam como um grupo de apoio e de informação, e aí tu pode introduzir tudo que tu quiser, porque a mulher está aberta. São muitas mulheres, elas estão no rede de confiança, então eu acho assim, grupos são fundamentais. Grupos de apoio no puerpério já é mais delicado, porque como que eu vou tirar essa mulher de casa e vou juntar ela com outras mulheres? Tipo, não é o momento ideal. Mas eu digo assim, no período pré-natal, que aí tu pode fortalecer e mostrar para a mulher que tu tá ali para depois do parto, é para mim uma saída, assim, educação em saúde é muito boa. Mas a questão do sistema, né, que aí eu sou assim, se puder parir domiciliar, pare. Se puder parir no hospital, pare. Mas tem que saber que sim,
existe um sistema que vai contra tudo essa beleza que pode existir num parto, porque o parto é pela via, da mesma via que a gente recebe o prazer, a via sexual é a via que a gente vai parir o bebê. Então, sim, o parto pode ser delicioso, sim, tu pode ter um orgasmo durante o parto, sim, tu pode entrar na partolenga se tu tiver condições para isso. Se teu clima for silencioso, se tu for respeitoso, tu não estiver respondendo na hora de uma contração, qual é o teu nome, qual foi a última menstruação, quantos filhos tu tem, não, teve cesárea. Não tem como tu entrar numa partolenga num ambiente crítico hospitalar. Então, assim, eu sinto que a mudança ela tinha que partir de todos os lados, né? Da sociedade parar de olhar essa mulher como os processos como algo patológico, a menstruação ela é suja, ela é feia, todos os acessos que a gente tem são absorventes químicos com agrotóxicos que deixam o sangue podre e me deixa mais distante ainda do meu corpo. Se eu vou perder minha virgindade, tem todo o tabu, e para eu aprender eu tenho que ir para pornografia, que é uma coisa assim, porque é o único lugar que a gente vê sexo é na pornografia, e é qualquer coisa menos o que deveria ser. Então a gente vai aprendendo umas coisas erradas assim, aí a gente vai parir, quero parir normal, e aí me corta, empurra minha barriga, me violenta, e aí eu fico tipo, não quero ser mulher, entendeu? Eu não quero passar por isso, eu já tenho todo o meu processo de estar grávida, estar parindo, estar morrendo porque eu fui, eu ainda tenho que, tipo, passar por uma violência, então tudo pela via sexual, como o sexo, como o parto, como todo esse processo, é algo que pode ser prazeroso ou muito doloroso. E quando dói, dói muito profundo na alma. E é muito difícil, por mim, se eu pudesse, evitava, tipo, nenhuma mulher seria violentada em nenhum momento da vida, muito menos durante o parto. É surreal você ver uma mulher parindo e você querer gritar e violentar ela, tu só quer abraçar e dizer, tamo junto, tu vai conseguir. E aí tu vê uma pessoa gritando e violentando, aí é muito, ai, não sei, Juliana pode falar melhor sobre isso. Isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, eu não consigo conceber como é que uma pessoa, um ser humano, consegue ver uma mulher parindo, uma situação, principalmente quando é parto hospitalar, que a mulher, às vezes, ela não está informada, ela não sabe quais são os processos que acontecem, ela não sabe como é que acontece a fisiologia do parto, e eu não entendo como é que consegue chegar alguém e ser, ao menos, ser rude com essa mulher. Imagina violentar essa mulher nesse momento que ela está ali em extrema vulnerabilidade, né? Que ela está muitas vezes com medo, porque o que a gente tem hoje, o que nos dão, como a Esmeralda disse, é um parto violento, onde tu chega lá, tu não sabe o que vai acontecer, e, eles te colocam um soro que aumenta as contrações, aí eles te colocam deitada, tu não pode te mexer, tu não pode comer, tu não, muitas vezes privada do acompanhante. Então, quando a gente pensa no senso comum, assim, o que é um parto normal é isso, aí a mulher fica deitada, a mulher para parir fica deitada, que é a pior posição que existe para parir, ela tem a barriga empurrada, ela tem o períneo cortado, muitas vezes ela tem o bebê puxado a ferro, como elas chamam, porque isso não é explicado para elas, as intervenções não são explicadas para a mulher, não são não é pedido o consentimento dela para fazerem, né? Então, eu não consigo entender como é que pode alguém, não, como a Esmeralda disse, não querer abraçar e dizer vai ficar tudo bem, sabe? É assim mesmo, né? Porque e as mulheres, para fugirem disso, porque se disserem para mim assim, olha, tu vai pro hospital e vai isso, obviamente eu vou dizer não, vou juntar dinheiro, seja da onde for, e vou pagar uma cesárea para fugir disso, né? É o maior medo das mulheres quando a gente conversa com elas e pergunta para elas, não é nem muitas vezes o medo da dor, sim, porque a gente resume o parto a apenas um processo doloroso de sofrimento, em grande parte devido a isso, né? A assistência ao parto ser uma coisa horrorosa. E a mulher acha que isso é uma fuga, né? E, na verdade, muitas vezes não é, porque até na cesárea pode acontecer, né? Algum tipo de violência, de desrespeito. Eu, por exemplo, tive 2 cesáreas no SUS, anos depois, me preparando para o terceiro parto, é que eu vim a estudar mais e compreender, e vi que foram 2 cesarianas desnecessárias, que eu poderiam ter sido feitas outras
né, outras condutas ali poderiam ter sido. E na primeira cesárea eu tive muita violência obstétrica, muita. Foi terrível, eu tinha 19 anos, então foi uma experiência bem traumatizante para mim. Depois, quando eu tive a segunda cesárea, foi mais tranquila, mas eu também não queria. Aí depois, no terceiro, aí eu já tinha acesso à internet, eu tinha acesso à informação, tive doula no meu parto e dei sorte de pegar um plantão que me respeitou em todas as minhas vontades e eu tive o terceiro normal, mas como as gurias já falaram, a luta é muito grande, porque o sistema vai todinho contra, todo. Tudo que tu pensar que tu vai fazer, o sistema tem uma resposta negativa para te dar, né? Então a luta é grande, é cansativo e a Esmeralda até falou que é um momento da gente estar se preparando para ter um bebê, para, né, o puerpério, para nossa vida pós-parto e a gente tá a gestação inteira preocupada como é que a gente vai se proteger de uma violência. Isso é uma coisa muito ruim, assim, né? Porque tu deveria estar te preocupando como é que vai ser o parto, me preparar para as contrações, me preparar para como é que acontece, né? O trabalho de parto, o nascimento do bebê, e tu tá te preocupando em qual é o hospital menos pior que eu vou para não sofrer, né? Todo tipo de violência que a gente vê aí. E isso é muito importante, o trabalho no pré-natal, que como as gurias disseram, a doula acaba fazendo essa parte mais informacional sobre a fisiologia do parto, porque na consulta pré-natal elas não são esclarecidas. E isso até foi falado por uma médica há pouco tempo, que falta informação para as mulheres no pré-natal, mas quem tá quem tem que dar essa informação, porque não é toda mulher também que pode ter uma doula, não é todas as mulheres que conhecem, que têm acesso, né? É uma minoria, eu diria, mas quem está fazendo ali o profissional assistente do pré-natal, seja enfermeiro ou seja médico, é que tem que dar as informações para a mulher, para ela, no mínimo, saber o que esperar quando ela chegar no hospital. Ela nem sabe o que esperar. Muitas vezes ela nem está em trabalho de parto e ela vai na primeira contração correndo para o hospital, né? Então, essa parte informacional é muito importante para a mulher chegar lá segura e confiante e principalmente ela saber o que é o que é legal, né, de fazer e o que não é, o que ela quer, o que ela não quer para aquele momento, o que ela consente no corpo dela, o que ela não consente, porque a medicina moderna trata o corpo da mulher como falho, como o tempo inteiro precisando de reparos. Isso se deu muito com a entrada do médico, principalmente homem, dentro do cenário do parto, que antigamente era um cenário somente de mulheres, muitas vezes nem o pai entrava no quarto ali onde estava a parteira com a mulher, né? Então, quando entrou o médico, se medicalizou demais o parto, então todas as intervenções que surgiram foram praticamente para facilitar a vida do profissional e não a vida da mulher. Na verdade, a tecnologia deveria ser usada, né, como a gente tenta fazer hoje. A gente tem inúmeros estudos e a gente sempre fala muito em evidências científicas. Os estudos científicos são muito importantes justamente para a gente poder retornar essa fisiologia com segurança. A gente não quer um parto desassistido, a gente não quer parir no meio do mato. E se quiser também, ok, tudo bem, né? Mas, mas a gente quer ser respeitada, a gente quer que não se nosso acesso quando não precisa. Porque houve um abuso da tecnologia, assim que eles não sabem mais. Tu pegar um médico obstetra, principalmente médicos, né, que é quem assiste parto, porque ainda é um tabu enfermeiro assistir parto, né, embora sejam completamente habilitados, mas principalmente quando pega um médico assim mais tradicional, ele já nem sabe mais como é que é um parto normal. Então qualquer coisinha que ele considere ali que saiu da curva, ele vai lá e vai tentar corrigir, porque ele foi formado assim, né? Ele estudou assim, ele se formou e depois nunca mais ele se atualizou e ele faz assim há 35 anos, né? E acho que era isso.
E sabe o que eu acho interessante? Não só a enfermeira ela está habilitada, como a Organização Mundial de Saúde ela indica as enfermeiras obstétricas estarem dentro da sala de parto. E é como a Juliana falou, não é porque o médico é mau, ele foi habilitado a ser intervencionista, porque o médico num parto é no momento em que necessita uma intervenção. Ou seja, a enfermeira obstétrica, ela tem toda a noção da fisiologia e do partejar da mulher, e quando ela consegue detectar um desnível ou uma necessidade de uma intervenção, ela chama o médico, e aí vem o médico com o seu preparo e o seu conhecimento para intervir no que precisa. Só que se eu pego um médico que foi orientado e estudou para aprender todos os tipos de intervenção, ele vai entrar numa sala de parto, ele vai querer intervir, sabe? E o que eu vejo, assim, no Ceará, existe bem a questão da rede cegonha nas maternidades, existe uma maternidade de referência, uma maternidade escola, que existem doulas voluntárias, que existem apartamentos para cada mulher, e quem atua é a enfermeira obstétrica. E depois o que vem é o médico, né? Então, se a gente comparar o cenário obstétrico da atuação 100% do médico na sala de parto e o das enfermeiras, incluso os níveis de parto normal, os números de parto normais são maiores do que os dos médicos, né? E é porque é isso, são formações diferentes e eu acho que devem ser respeitadas, né? A enfermeira ela não é menos que o médico. O médico não é mais intervencionista que a enfermeira, não é, porque cada um tem sua formação e o seu momento de atuar no parto. É isso, esse assunto é algo que estremece, né? Porque como que o médico não vai estar na sala de parto? Não é que ele não vai estar na sala de parto, ele não vai partejar, e se aí o bebê nascer, a enfermeira ela tem sim a capacidade de pegar esse bebê, fazer os procedimentos, fazer uma rafia caso tenha uma laceração, não precisa do médico para isso. Mas para isso tem que se dar espaço e campo para que essas profissionais, ou profissionais, né, possam atuar. Né? E como a Ju falou, né, a mulher ela já tem, né, as falas e os direitos cerceados ali desde lá do pré-natal, dependendo se for particular, né, dependendo do médico, principalmente, porque quando a mulher entra no consultório, na verdade o médico já tem uma proposta, né, de uma proposta de parto esperado para aquela mulher. E como a Ju falou, desde a apropriação da medicina, o corpo da mulher ele é visto como disfuncional, né? Como algo que não funciona e que, apesar de ser um corpo que é preparado para passar por esses processos, ele é visto como algo que precisa a todo momento sofrer uma intervenção e ser reparado, como a Ju falou. E que a falta de informações, para mim, chega a ser quase como uma estratégia para se cair numa cesárea que muitas vezes não é indicada, né? Que não precisaria. Mas uma mulher que ela não tem informações, ela não vai querer passar por algo que já é, de certa forma, desconhecido, principalmente numa primeira gestação, e sem informação ela não vai conseguir se empoderar, né, para passar de uma forma exitosa por todo esse processo. E muitas vezes, quando isso acontece, né, o quanto tudo isso acaba gerando sofrimento psicológico, às vezes até mesmo sem que essas mulheres percebam. E eu acho que foi a Esmeralda que falou, né, sobre esses grupos de apoio que deveriam ter e que algumas UBSs utilizam mesmo essa estratégia, né? Grupos, principalmente no modelo de auto-mutuajuda, que é uma ótima estratégia para que essas mulheres consigam falar e serem ouvidas, porque através da fala de outras pessoas a gente consegue se enxergar de fora, né? Se enxerga no outro e também vê, também percebe que não está sozinha. Porque tem isso também, né? Às vezes a mulher não fala porque pensa que ela está passando por isso, ela está em sofrimento psíquico, faz parte daquele momento. E muitas vezes não faz, muitas vezes o que ela está sentindo não deveria ser tão intenso da forma com que pode ser sentido, né? E a falta da fala, a falta de externalizar isso também gera esse sofrimento de que a mulher precisa passar por tudo isso sozinha, quem pariu Mateus que embale, né? Então, e também, né, ou também por sentir que o que ela está sentindo naquele momento é algo que precisa de uma prescrição médica e que precisa imediatamente começar uma intervenção farmacológica.
E às vezes, só dela falar, só dela conseguir ver que não está sozinha, o cenário todo já muda, né? E as estratégias começam a ser outras. Eu sou contra a medicalização sem necessidade, né? Porque já na área da saúde a gente vê que muitas vezes mulheres acabam entrando em intervenção farmacológica quando não é necessário, né? Eu não sou contra medicamentos quando tem real indicação, mas acaba começando a fazer tratamento com algum fármaco e o médico orienta que ela precisa parar de amamentar, né? E já entra em um ciclo vicioso. A mulher não consegue amamentar, não consegue desenvolver vínculo com aquele bebê, não consegue passar por aquele período ali em que a amamentação também gera, né, uma hormonização e que faz parte, é natural, é fisiológico, para de amamentar, entra com intervenção e joga tudo que estava sentindo para baixo do tapete, né? Essas coisas acabam não sendo resolvidas e essa mulher simplesmente esconde o que estava sentindo e acaba não resolvendo de fato o problema que com certeza vai acabar retornando em outro momento. Eu vou ler comentários aqui que o pessoal está fazendo da Francisca Jesus, que comentou que é uma discussão importante. A mulher se cobra muito e é cobrada socialmente. As pessoas têm que entender que há um vínculo construído também entre mãe e filho. Que sim, né? Isso não é da noite para o dia, o amor não se faz em 3 minutos e tá tudo bem não se sentir bem em muitos momentos, né? Que em muitos casos faz parte, e é preciso vivenciar, é preciso também se comunicar sobre o que está acontecendo, né? A professora Liamara Obesse, lá da universidade também, que faz parte também da coletiva de mulheres ouvidoras de vozes, do grupo de ouvidores de vozes também, que é um grupo no modelo AMA, né? Comentou que é importantíssimo o que estão falando, pois a mulher tem uma vida, não é só um corpo físico experimentando mudanças orgânicas. E há um mundo. A Bruna falou também, ouvi falar há mais semanas que a opressão de gênero teria por motivo originário o fato de a mulher sangrar, isso é, não controlar seu corpo. Esse debate sobre a saúde mental no puerpério vai muito nesse sentido que a Kurai falou, de ver as mudanças do corpo como descontrole biológico e epistemológico sobre si. Tá incrível o debate, aprendendo muito, e olha que nem sou mãe. Sabe o que eu acho assim, interessante? A gente tem que falar de assunto de mulher entre mulheres, entendeu? Não interessa se eu não menstruei ainda, se eu não tive minha primeira relação, se eu não pari, se eu nem quero ser mãe. Eu preciso saber porque eu me relaciono. E as mulheres, elas instintivamente não, assim, eu sinto que é como um modelo, as mulheres são as iniciadoras da vida, através das mulheres, a vida chega. Eu posso não querer ter filho, mas eu vim de um útero, eu vim de uma mãe que me iniciou nessa vida, que me deu essa oportunidade, né? Então, no partir do momento que temos isso em nós, a gente, com nossa presença e com as nossas relações, a gente vai instruindo, né? Então, a gente precisa estar informada, a gente precisa saber e precisa principalmente desmistificar e mudar de paradigma muitas coisas que se tem como normal. Né? O normal que a gente acha que é a menstruação não é o normal. O normal que a gente acha que é o parto não é o normal. O normal que a gente acha que é o climatério, a menopausa não é o normal. Sabe? Porque o que a gente vê na nossa sociedade é que estão sempre querendo valorizar o pilar da beleza, da juventude e da fertilidade. E se eu saio de qualquer um desses padrões, começa a como fluir errado, né? A gente vê a menopausa agora sendo super medicalizada, né? As maiores consumidoras de tarja preta, né? São as mulheres em idade do período do climatério e da menopausa. Claro, elas estão passando por uma outra iniciação, no qual elas estão se preparando para receber a velhice, se preparando para o inverno, vamos dizer assim, do corpo, e
começa a lidar com as suas sombras, ela passou a vida toda se preocupando com muitas coisas, agora é o momento que ela vai se olhar e a energia começa a subir para a sabedoria, e para eu me tornar uma mulher sábia, eu preciso sanar muitas questões da minha vida, e se eu não tenho esse apoio, se eu não tenho minha posição social, se eu não tenho todas essas questões que a gente já falou, sim, a mulher vai entrar em depressão na menopausa, é como um tabu dizer, a mulher entra na menopausa, ela vai perder o tesão e vai ficar triste. Da onde, sabe? Não existe isso, isso é coisa que nos ensinam. E aí, o que que o médico, a mulher chega triste no médico, o médico toma esse remedinho aqui, você vai ficar ótimo. E mais uma vez ela põe debaixo do tapete, ela botou no puerpério, ela botou na menopausa. Não tem como tu desenvolver o potencial feminino de ser mulher se tu toda hora vai estar escondendo, sabe? E o pior que é como que é o que nos ensinam, né? A Juliana estava falando, a gente passa a gestação preocupado com o parto. As mulheres privilegiadas, porque as mulheres que não têm acesso a essa informação passam a gestação toda no ignorância, só sabendo que o bebê está bem, e vai parir, sabe-se lá qual é a experiência que vai ter. Né? E isso tudo é que como a ciência ela está como aí para nos instruir. E não é a ciência que nos instrui, que tem que instruir, são as mulheres que têm que se instruir. Então, eu sei a curar essa Juliana sabe, várias pessoas que estão escutando sabe, a gente não pode ficar calado com o nosso conhecimento, a gente tem que botar a cara e falar sobre isso. E não interessa se tu fez. É assunto de mulher e você é mulher e conhece outras mulheres, e não precisa ser mulher, ser homem, que os homens também se interessem e se informem, porque se eu tiver uma filha mulher e ela menstruar, eu não vou oferecer um absorvente de químico da farmácia. Eu não vou dar um OB para ela porque eu sei que eu vou contaminar minha filha e o ambiente. Eu vou oferecer um absorvente de pano, eu vou ver outras alternativas. E quando ela tiver a relação sexual, eu vou pedir para que ela primeiro se conheça, para depois deixar que o outro conheça ela, para que ela não se sinta abusada. E aí a gente vai mudando os paradigmas de várias coisas, inclusive da educação sexual, que deve acontecer prioritariamente dentro de casa, e é onde menos acontece, né? E a Roberta até comentou aqui, veio de encontro, né, com o que tu estava falando, que penso que nos grupos de gestantes tinham que abrir espaço em algum momento para o companheiro ou companheira, pois além de poucas informações sobre alguns assuntos, a informação fica restrita apenas à mulher, e no momento do parto ela pode nem lembrar dos seus direitos, do que foi discutido no pré-natal. Na verdade, esse tema deveria ser tratado já no planejamento familiar, embora ainda temos a cultura que planejamento familiar é só para não engravidar, quando na verdade também é para planejar a gravidez. Né? Essa integração do companheiro na gestação é muito importante mesmo. A, a figura da doula faz bastante isso, mas a gente vê que a maioria das mulheres que, como a gente já disse, não tem acesso, né, à informação. Mais de 50% da população brasileira não tem acesso à internet, né? Então, para nós que temos acesso, para a gente que é um pouco mais privilegiada, para nós parece surreal não ter internet, mas a metade da população brasileira não tem. E então isso onde é que vai ser feito isso? Prioritariamente deveria ser feito durante o pré-natal, né? Nas UBS, uma mudança também de cultura, né? Que o homem culturalmente não participa da gestação, da criação do filho depois, né? Fica tudo, como a gente já falou, fica tudo em cima da mulher. Então, a gente que trabalha com essa parte de gestação e parto, a gente procura sempre integrar o homem, o companheiro. Nas rodas do Nascer Sorrindo mesmo, a gente tem uma adesão bem grande de homens. Agora a gente não está fazendo por causa da pandemia, né? Mas nos encontros que eu faço como doula também, eu peço que pelo menos um deles esteja o acompanhante, que vai ser o acompanhante do parto, seja o pai, seja outra mãe, no caso da mulher ter uma companheira, seja a mãe dela que vai estar junto na hora do parto. Mas é bem importante porque a doula não tem esse papel de discutir conduta com o médico, ou de autorizar ou não autorizar alguma intervenção na gestante. Quem tem esse papel é a gestante, e como a Roberta falou ali, às vezes ela não está, né, em condições de exigir os seus direitos e de entender o que está acontecendo ali, e quem vai responder nesse momento é o acompanhante, né? Por isso que é muito importante a gente integrar, né,
a pessoa que vai estar junto ali, principalmente quando é o homem que culturalmente já não participa dos processos, né? Porque não é uma coisa inerente do sexo masculino. Então, eles ficam meio alheios, né? E a gente precisa buscar eles e trazer, né, para o nosso lado, assim, para entender esses processos, porque ele é o que ter, né, o maior apoiador da mulher ali na hora do parto, da gestação, e depois ele precisa dividir igualitariamente, né, a responsabilidade de criar os filhos. E também vai ser esse companheiro, essa pessoa que vai poder ajudar ela no pós-parto, né? A justo ser essa rede de apoio que, pelas condições do puerpério, vai reduzir as pessoas que a mulher está convivendo, né? E eu penso assim, não querendo abrir muitas discussões, mas a questão da violência doméstica nas mulheres com puerpério, né? E então, assim, não sei, meu sonho da Curar e de todas é buscar tornar cada vez mais acessível que as doulas não sejam questões de, de quem pode ou quem não pode, sabe? Que a informação não seja algo que precise de dinheiro para ser acessível e que as redes de apoio elas possam existir antes do parto, justo para depois do parto, se a mulher está num perrengue, ela ter para onde ir, porque às vezes ela se submete a muita coisa por justo não ter para onde ir, né? Então, assim, que a gente realmente abra o nosso leque ao ponto de, não sei, quem sabe um dia construir uma casa puerperal e abrigar as mulheres, porque uma amiga, ela era professora de yoga e acabou numa cesárea pela posição do bebê, e ela teve um sofrimento depois do parto devido a essa surpresa, e ela disse, eu estou passando por isso e eu tenho tudo, eu tenho um companheiro, eu tenho casa, eu tenho tudo, e tinha uma mulher do lado dela que não tinha companheiro no puerpério e tinha sido cesárea, e ela fica pensando, para onde essa mulher vai? Como é que ela vai para casa com o filho? Como é que ela vai cozinhar? Como é que ela vai lavar? Tipo, ela tá 8 camadas de pontos entre sua derme, sua epiderme e seu útero, né? Então, assim, que se crie espaços onde as mulheres em puerpério que não têm apoio possam estar. Esse é um sonho que eu tenho. Então, gurias, a gente já está com 1 hora e pouquinho aqui. Vamos nos encaminhando para o final. É um tema muito amplo, né? E uma coisa vai puxando a outra. E eu vou ler um comentário da Vanessa, da Sherry aqui, da Sherry, eu acho que fala, né? Vocês são essenciais dentro do sistema, está falando das doulas, né? Para todo esse conhecimento ser mais natural perante a sociedade, com certeza vai vir essa mudança no nosso sistema. Precisamos nos unir como mulheres. Façam mais vídeos, se possível, deixem salvos. Vocês estão de parabéns pelo trabalho lindo e resistente que fazem diariamente, fazendo esse resgate do feminino, aceitação, acolhimento e apoio. Mesmo não sendo mãe ainda, sei da importância que tem nós conhecermos nosso corpo e a fisiologia de nós mesmas. Um beijo, meninas. Então, já deixo aqui a provocação, né, para que se tenha uma outra oportunidade de fala, que agradeço também de novo o convite do pessoal do canal Conta Comigo, né, que é uma iniciativa lá do grupo de pesquisa em enfermagem, saúde mental e coletiva, lá da Universidade Federal, né, da Universidade Federal de Pelotas. Já deixo essa provocação para que se tenham outros momentos de encontro, inclusive que a gente possa falar, né, sobre essa questão que a Esmeralda levantou agora por último, né, violência doméstica e dentro do puerpério, né, enquanto a mulher está no puerpério. E também trazer outras pessoas que gostariam de falar sobre outros tipos de maternagem, né, que a gente consiga deixar cada vez mais esse tema amplo e que é uma portinha aqui, né, que nos foi aberta. Agradeço o convite, agradeço a presença de vocês, meninas. Vocês são pessoas que eu admiro muito, assim. Acho que todas nós aqui temos visões parecidas, porém em alguns aspectos diferentes, e o quanto isso contribui, né, para que a gente consiga discutir, conversar melhor sobre esse assunto, que
faz parte, nos atravessa de inúmeras formas, né, enquanto mulheres na sociedade. Então, muito obrigada. E vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Já está com 1h10. Não, eu estou bem satisfeita. Eu quero agradecer o convite, assim. Para mim estar com vocês é maravilhoso, né? Porque além de grandes amigas, vocês são mulheres que me complementam, né? Que justo como a Curé falou, nossas visões são parecidas, mas como nos complementamos, né? Então, muito obrigada pela oportunidade que a gente possa ainda trabalhar muito juntas. E obrigada aí todo mundo. Um beijo. Eu agradeço todo mundo que assistiu a gente aqui, as gurias que colaboraram bastante com os comentários. Para mim é uma honra estar do lado dessas duas mulheres que eu admiro bastante. Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Tá, boa noite. Tchau. Até o próximo encontro, né, gente?